make it funky, make it funky. O projeto Cidade Ativa recebe hoje Kennedy Piau, professor, produtor, diretor, agitador cultural e idealizador do projeto Kizomba, o Samba e Outros Batuques. Bem-vindo, Piau. Obrigado pela oportunidade. Como que você teve a ideia de idealizar esse projeto Kizomba? De onde que ele nasce? Ele nasce de uma experiência quando eu era diretor da Casa de Cultura da UEL. A Casa de Cultura é um órgão suplementar e a gente entende que o órgão suplementar ele tem que suplementar as atividades de sala de aula, né? Tem que criar um espaço que geralmente o aluno não tem. Como é uma instituição que organiza o FILO, que organiza o Festival de Música, né? Que representa a universidade nessas organizações, a gente achou que era um espaço privilegiado de formação de agentes culturais. Então, nós criamos um projeto de extensão para que os alunos da UEL tivessem a experiência teórico-prática de atuar como agentes. Então, os alunos tinham que ter uma ideia, né, transformar essa ideia em projeto e executar esse projeto em todas as suas etapas. E uma das discussões que a gente teve, né, lá no que a gente chama de tempestade de ideias, lá em Minas a gente chama toró de parpite. Mais legal que brainstorm. A gente estava fazendo um toró de parpite e tinha uma menina que falava que Londrina não tinha samba. E eu tinha tido uma experiência na prefeitura, quando eu fui da Secretaria de Cultura, que a gente organizou o carnaval durante 4 anos. E eu falava assim, não, tem samba sim, tem escolas de samba, tem um pessoal de terreiro. E tinha uma menina que hoje é uma artista importante na cidade, a Raquel, a Raquel morava numa república, e naquela época, assim, né, era muitas repúblicas, muito rock and roll, né, muita festa de rock and roll. E ela começou a fazer uma festa de samba, e bombava a festa da república, né? Aí a gente teve a ideia, vamos tentar articular o pessoal de terreiro, o pessoal do samba, com essa galera nova da universidade, para criar um ponto de encontro, né, para quem gosta de tocar, cantar e dançar samba. E, ao mesmo tempo, a gente tinha a ideia de que domingo é um dia meio morto, né? Domingo à tarde o pessoal fica meio melancólico, né? Porque no outro dia vai ser segunda-feira. Aí falou, então vamos fazer um projeto de domingo à tarde, para terminar 10 horas da noite, para a gente ir para casa, né, suado e começar a semana legal. Aí a gente também, nesse momento, estava participando da organização da Semana da Consciência Negra, em 2005, né? Com vários coletivos, com várias organizações, e surgiu a ideia de o Kizomba fechar a Semana da Consciência Negra, que foi a primeira edição do Kizomba. Então, o Kizomba ele nasceu já coletivo, não foi uma ideia especificamente minha, né? Foi uma ideia nesse toró de parpite aí com várias pessoas. Toró de parpite. E aí é muito assim, desde aquela época, é muito uma pegada coletiva. Como é que você... na época a gente não teorizava muito sobre isso, né? Foi uma coisa muito intuitiva, mas muito ligada à ideia da cultura tradicional, dos mutirões, que as coisas são feitas juntos, né? E aí ele falou assim, vamos nessa pegada, porque vocês têm que aprender tudo, a limpar o banheiro, a carregar a caixa de som, a trabalhar na bilheteria, trabalhar apresentando. A ideia é que o estagiário ele tivesse uma noção do todo, que ele tivesse a experiência de vivenciar cada uma dessas coisas para quebrar esse paradigma daqueles que pensam e aqueles que executam, né? Então você tem o cara que manda e aí o agente cultural fica sendo aquela pessoa que só faz tarefa, só carrega piano. A gente achava que não, que a molecada tinha que pensar, propor e executar, porque também não adianta você ser o grande elaborador, mas não conseguir operacionalizar nada, né? Então o Kizomba surge dessa experiência de formação de agentes culturais numa perspectiva de produção cultural colaborativa, né? Ô, Piau, então falando disso assim, que todo mundo faz tudo no coletivo, que isso é muito bacana, como que você acha, na sua opinião, que o Kizomba age como elemento transformador na vida do cidadão?
eu acho que tem dois aspectos muito importantes, eu acho, né? O primeiro é que já passaram pelo Kizomba mais de 130 agentes culturais da cidade, né? Então, alguns dos melhores produtores hoje, jovens da cidade, foram formados no Kizomba. Então, é uma escola de formação. A gente tinha uma discussão, né, sobre o FIRO, sobre o Festival de Música, que são eventos, né, projetos muito importantes, mas eles ainda tinham uma pegada muito hierarquizada, muito horizontalizada, né? Uhum. Você tem os grandes organizadores, depois você tem a equipe da coordenação, e aí vai descendo. Então, assim, o pessoal da base não participa do processo de tomada de decisão, né? E a gente queria uma pegada diferente em relação ao Kizomba, né? Então, eu acho que o primeiro aspecto nós conseguimos constituir uma escola de formação de produtores e agentes culturais numa perspectiva muito colaborativa, né? Onde você não tem essa hierarquia, né? E eu acho que isso é um ponto importante. O outro ponto diz respeito às questões da cultura tradicional e, mais especificamente, da cultura de matriz afro-brasileira, africana e de matriz indígena, né? O Kizomba acabou se constituindo como o grande palco, a grande tela de visibilidade, né? Quebrando esse paradigma entre erudito e popular, né? E quebrando barreiras. A dona Vilma falava isso, a Yamukumbi, né? Ela fala, Piau, vocês não têm a dimensão política do Kizomba, porque vocês fazem política pelo corpo primeiro. As pessoas quebram a resistência em relação aos batuque, ao candomblé, à cultura negra, pela alegria, pelo prazer, pela celebração. Depois que ele vai pensar, né? Então é uma coisa importante, porque desde o princípio a gente colocava que um dos objetivos do Kizomba era combater, né, o preconceito étnico-racial e dar visibilidade para essa produção dessas duas matrizes, principalmente, não esquecendo também questões da matriz ibérica, né, porque a cultura brasileira tradicional, né, das comunidades tradicionais, articulam de uma maneira, através da oralidade, essas três matrizes, né, por exemplo, Bumba Meu Boi, você tem muito claro elementos dessas três, você pega o maracatu, você tem elementos muito claros dessas três matrizes, né, que também compõem a cultura brasileira. E eu acho que um outro ponto é pensar um projeto que pudesse ser popular, que pudesse ser diverso, né? Você tem no Kizomba gente de 60, 70 anos, junto com crianças, junto com brancos, pretos, japoneses. É uma ode à diversidade, né? É o espaço da diversidade, né? Uma coisa interessante que nós fizemos, né? Nós fizemos 15 anos de projeto, nunca teve uma briga no Kizomba. Né? A gente fazia edições com 1.500 pessoas, nunca teve uma relia, como diz lá em Minas. Nunca a segurança teve que agir no sentido de apartar qualquer desentendimento. As pessoas ficam tão envolvidas com aquele clima, né? Com aquele espaço de alegria, né? É um projeto transdisciplinar também, né? Que você tem a feirinha de arte e artesanato, você tem música, você tem espaço formativo, né, com as oficinas, com os workshops. Com o passar do tempo também, a gente conseguiu trabalhar a ideia de rede, né, trabalhar com as vilas culturais, isso era muito importante para a gente, né, solidificar e consolidar a ideia das vilas culturais. Então, o Kizomba, ele acabou, em muitos momentos, envolvendo 3, 4 vilas culturais na sua orientação, e algumas preocupações importantes também sobre o meio ambiente, sobre a organização do espaço, né, do cuidado que tem que ter com a natureza, de não jogar bituca no chão, de dar a destinação correta para o lixo. Então, era um projeto assim, que tinha a questão conceitual, né, muito, muito clara, né, aonde a gente queria, como a gente queria. Então, isso acho que são os grandes elementos transformadores da sociedade que o Kizomba contribui na cidade de Londrina. Ô, Piau, você já me respondeu, inclusive, a outra pergunta que eu ia te fazer, qual que é a relevância cultural que o Kizomba tem para a cidade, mas você já respondeu junto nessa daí. Eu só vou pedir para você complementar, então, porque eu participei do Kizomba por um curto período de tempo, na verdade, dentro
de toda a história do Kizomba. Inclusive, tem bandas que foram formadas ali, grupos que são dissidentes do Kizomba, né? Tem, por exemplo, o Bruno Gehring, da Quinoarte, ele fala que a Barbada foi inspirada no Kizomba, né? Aquela festa que tem no Valentino, no domingo à tarde. Né? Teve grupos que estrearam no Kizomba. Cabura Canela, por exemplo, é uma banda que a primeira vez que ele se apresentou em público foi no Kizomba. Né? Bafo Quente? Oi? O Bafo Quente não foi criado também no Kizomba, mas tem uma influência muito grande do Kizomba. Tudo que se faz em samba hoje, o Kizomba foi muito importante, né, para esse pessoal mais novo agora, porque foi uma inspiração muito grande, né? E gente que falava, e não só em Londrina, eu lembro de ter edição do Kizomba que a gente ficou com a dor no coração, né, que os caras vieram, por exemplo, de Cornélio Procópio com um ônibus para assistir o Kizomba e chegou, não cabia mais gente, eles não conseguiam entrar. Né? Teve gente de fora do Psicodália, que é um festival importante, né, que acontece em Santa Catarina. O pessoal do Psicodália, quando eu conhecia algumas pessoas, eu falava assim, eu sou do Kizomba. Eu falava, o Kizomba de Londrina, a gente já ouviu falar. Né? Para o currículo das bandas, eles sempre falam, algumas bandas que a gente tem em Londrina, falam que a melhor experiência de tocar em Londrina foi no Kizomba. Né? E a gente conseguiu manter algumas coisas, por exemplo, a gente sempre quis fazer muito baratinho, para que a limitação financeira não fosse um obstáculo, né? Quando era na usina cultural, cobrava R$2, R$3. Eu lembro, era mais ou menos isso mesmo. Bem baratinho, né? E quando a gente tinha dinheiro do Promic, a gente continuou cobrando barato, e depois a gente perdeu o patrocínio do Promic, né? A minha avaliação é que o pessoal achou que o Kizomba poderia manter, né, sem o patrocínio do Promic, porque ele tinha adquirido uma dimensão, e de certa forma eles estavam certos, porque a gente conseguiu, lá na Quinoarte, durante um bom tempo, funcionar o Kizomba sem ter dinheiro público envolvido, só com direito de bilheteria, e sem patrocínio privado nenhum, né, porque a gente não queria ter interferência na autonomia da curadoria. A gente queria ter total autonomia para colocar no palco do Kizomba quem a gente quisesse, né? Então a gente conseguia, com o bar do Kizomba e com a bilheteria, manter o projeto. E mesmo assim, nós franqueávamos 300 ingressos. As 300 primeiras pessoas que chegavam no Kizomba não pagavam. Então, não tem dinheiro para ir no Kizomba. Eu falei, então chega mais cedo que você entra, né? Então, isso acabou se transformando num certo parâmetro, né? E nas últimas edições, a gente lançou o Kizomba itinerante, né? Que era a ideia seguinte, falou assim, o Kizomba é tão legal, mas tem gente da periferia que não sabe o que é o Kizomba. Né? Então, vamos fazer um Kizomba que ande pela periferia. Né? Então, a gente fez uma edição na região norte, no Maria Cecília, que foi junto com o grupo Nengá, do Apucaraninha, né, da terra indígena do Apucaraninha. A gente misturou os índios com o Tião Carvalho, lá do Maranhão, com o pessoal do bairro, e foi uma surpresa, porque a gente estava muito receoso para saber se o público de classe média, universitária do Kizomba ia se deslocar até os 5 conjuntos. E tínhamos preocupação também se o pessoal do Cincão ia abraçar o projeto. E foi maravilhoso, porque o público tradicional do Kizomba foi, e a gente conseguiu misturar com o pessoal da comunidade. Né? Na região sul, no Cafezal, a gente fez no Cafezal, numa praça que chama Praça da Mata, que é um bosque lindo, né? Que tem um gramado muito grande, e lá a comunidade abraçou o Kizomba de uma maneira fantástica. O pessoal pegava cama e levava para o gramado, colchão, pegava a mesa da cozinha, levava para lavar e colocava com, né, os coolers, né, as caixas térmicas de isopor, com a cervejinha deles, e como se estivesse na sala de casa, e estava na sala da casa deles, né? E a gente fez uma parceria com o Festival de Música, a gente trouxe o Samba de Dandara, que é um samba só de sambistas, mulheres, feministas, né? Todas as instrumentistas e cantoras eram mulheres, e a gente via o pessoal meio alterado de álcool, lá os senhorzinhos, os tiozinhos lá
no cafezal, gritando assim: a gente nunca teve show tão fantástico aqui no cafezal. Puta, faz tudo valer a pena, né? Nossa, foi ótimo. E tanto é que quando a gente foi desmontar o palco na segunda-feira, né, o pessoal da comunidade veio conversar com a gente se a gente não podia fazer mais vezes, né? O pessoal da comunidade mesmo, os moradores e tal. Porque o cara do bar da esquina, né, que é o bar da Mata, do seu Zé da Mata, ele falou assim: ô professor, eu ganhei no dia o que eu demoro 2 meses para ganhar. Porque a gente fez meio que um acordo com o público, né, pedindo para o público não comprar, não trazer bebida, porque o Quizombas, a gente permite que cada um leve a sua bebida, né, não precisa comprar no bar do Quizomba, né. E a gente pediu para o pessoal, falou: gente, olha, não compra, não traz de casa, compra nos mercadinhos aqui perto, porque o litro de cerveja aqui é mais barato do que onde você vai comprar, né? Então, e a gente fez um acordo com as tiazinhas que fazem pão, que faziam salgado, né? Montamos um barraquinho para o pessoal da comunidade vender durante a festa do Quizomba, né? Então tinha uma coisa meio de economia solidária também, né? De estimular o comércio local. E essa experiência fez com que a gente apresentasse o projeto, que foi aprovado, mas a pandemia não nos permitiu, né? Que era um projeto de organização sociocultural através do Quizomba. Como é que um projeto cultural, a partir de uma experiência em Medellín, na Colômbia, né, tem um antropólogo que foi secretário de Cultura de Medellín, que ele falava: para você trabalhar em comunidades vulneráveis, você tem que agir como um especialista que desarma bomba, né? Você tem que ter paciência, né, sensibilidade e cuidado, né? Então, nós montamos um projeto de fazer as 4 edições anuais do Quizomba lá no Cafezal, numa perspectiva de formar 15 agentes culturais jovens negros da comunidade, né? Num trabalho de articulação com escola, com postos de saúde, com lideranças comunitárias, um processo mesmo de organização popular, né, através da cultura, do trabalho de cidadania, concurso de biologia da UEL, porque a ideia é transformar o bosque num laboratório de biologia, né, fazendo um trabalho de regeneração da mata, de um laboratório para os professores das escolas públicas poderem desenvolver o trabalho nesse bosque, né? E isso tudo é um acúmulo que o Quizomba, ele é uma escola, ele está em processo de transformação constantemente a gente está reavaliando, repensando, né? Piau, e o legal que você falou, esse projeto, todos esses projetos que o Quizomba leva à frente, ele executa, ele sai do papel e leva para a comunidade, né? Ele integra muito bem isso que você acabou de dizer, assim, por exemplo, o jovem classe média da UEL, ele integra a base, ele vai para a Zona Norte, ele vai para onde o Quizomba tiver e ele integra essas pessoas, né? Como você disse, por exemplo, elemento transformador na vida do cidadão, você falou o nome de algumas bandas, eu posso atestar e ouvir produtores sendo formados, técnicos de som sendo formados no Quizomba, porque ele dá justamente essa oportunidade da pessoa fazer tudo que engloba o evento inteiro, né? Ele pode fazer parte de tudo. E essa é a ideia do Quizomba, inclusive tem o Quizombinha também, né? As oficinas infantis, não tem? Tem. O Quizombinha tinha, quando a gente começou, tinham várias pessoas solteiras depois, né? Com o passar do tempo, casaram, tiveram filhos. E aí elas falaram: mas a gente podia ter uma atividade para as crianças. Eu falei: ótimo, né? Aí a gente criou o Quizombinha, que era, né, as primeiras oficinas, as primeiras apresentações no início da tarde, era voltado para a criançada. Inclusive, nós criamos um coletivo de crianças para tomar conta do Quizombinha. Lógico que tinha 2 ou 3 adultos, mas tinha uma molecadinha que falava o que eles queriam, eles propunham, eles que falavam como é que ia funcionar o Quizombinha, né? E a gente fez questão de manter, inclusive em todas as edições a partir daí, a gente manteve o Quizombinha. Agora no último a gente mudou o nome, né? Ele chama Quizomberê, né? Para trabalhar a ideia dos erês, né? Do candomblé e do Quizombinha, mas muito nessa pegada, né, de criar uma possibilidade de uma programação cultural desalienante, criativa, de qualidade,
para a criançada, para tirá-los, né, de frente da televisão, para que fosse uma coisa divertida, desde banho de mangueira, de escorregador, né, artesanato, para bebê, né? Nós fizemos oficinas com as mães e os bebês, né? Oficina de dança com bebês recém-nascidos mesmo, de 6 meses, 5 meses, né? Então, a gente tem uma perspectiva muito carinhosa em relação às crianças, porque isso faz parte da tradição da cultura oral, né? Essa perspectiva intergeracional, né? Muitas comunidades tradicionais, indígenas, por exemplo, você não tem escola. As crianças aprendem, né, o coco de umbigada, por exemplo, as crianças ficam até 3 horas da manhã dançando coco junto com os velhos, todo mundo junto, né? E essa ideia da diferença, de entender a diferença e a diversidade como potência, né, de combater essa ideia de uniformização de tudo, né? A ideia de que trabalhar a diferença e ser diferente do outro não quer dizer um problema, pelo contrário, né? Então, para nós, ter criança, ter jovem, ter velho, ter menina beijando menina, ter menino beijando menino, né? Ter negro, ter deficiente físico, que a gente também sempre teve uma preocupação com a questão da acessibilidade, desde as questões do banheiro, a equipe de segurança e a equipe de produção tinham uma orientação para ajudar os cadeirantes, né? Essa ideia da diversidade, né? Que o Kizomba é um espaço de todos. E a gente pode viver com a diferença de uma maneira celebrativa, de uma maneira instigante, de uma maneira prazerosa, né, sem criar grandes problemas. Pia, tantos projetos que o Kizomba já realizou, com tantas coisas que ele já fez nesses anos do Kizomba, na sua cabeça, tem alguma coisa que você fala ainda, eu ainda vou fazer isso no Kizomba? Você tem isso? Eu nunca falo assim, eu vou fazer, porque é isso, do ponto de vista teórico e do ponto de vista da vivência, nós vamos fazer, né? Sim. Inclusive, assim, o Kizomba já gerou, para você ter uma ideia, o meu artigo de ascensão de nível para o último nível da carreira da UEL é um artigo sobre o Kizomba, né? E essa ideia da rede de produção colaborativa, para nós é muito forte, né? Teve uma menina que fez parte do Kizomba, que o TCC dela na comunicação, nas relações públicas, ela defendeu a ideia de que o Kizomba ele trabalhava a rede ponto a ponto, que é um conceito que você não é hierarquizado, são os vários pontos, que esses pontos se interconectam de uma maneira tridimensional, né? E ela defendia que o modo de produção do Kizomba era o modo de produção em redes colaborativas, né? Isso tem influenciado, inclusive, a organização do movimento cultural de Londrina, né? O Kizomba foi um dos primeiros a se auto-intitular como coletivo, né? Hoje você tem na cidade vários coletivos montados, e a gente sempre trabalhando nessa ideia de é mais fácil, nas condições que a gente tem, numa cidade do interior, numa cidade que não é capital, né, com pouco dinheiro, com condições adversas, trabalhar de uma forma colaborativa, né? Em vez de todo mundo ter uma câmera de vídeo, por que a gente não pode ter umas 2 putas câmeras de vídeo, né, que atenda um coletivo maior de produtores, né? Então, essa ideia da cooperativa, da cooperação, da solidariedade, né, de trabalhar com o movimento de LGBT, de trabalhar com o movimento feminista, para nós é importante. E aí, o que a gente quer fazer, né, que nós íamos fazer agora e a pandemia não deixou, é esse trabalho no território. Nós achamos que é fundamental ocupar o território. Né? Numa cidade de Londrina, em que 80% votaram num presidente protofascista, né, é fundamental que a gente vá para o território, né, que o evento não seja evento, né, que uma coisa que passa, mas que a gente possa ficar um tempo, né? A ideia, por exemplo, no Cafezal, a ideia inicial que a gente tinha é ficar 4 anos no Cafezal fazendo um trabalho cotidiano, para formar gente na comunidade, formar transformador na comunidade. Porque se a gente sair de lá, fica. Então, a ideia nossa o que a gente quer ainda fazer. A gente quer desenvolver um processo que a gente plante a semente, que a gente ague, que a gente veja crescer até que essa planta consiga viver por conta própria, né? Então, essa é uma questão que a gente está muito interessado em fazer ainda, né?
trabalhar a ideia de praxis cultural, né? No sentido de que a prática seja reflexiva ou refletida e que a reflexão seja praticada, né? A ideia de interdisciplinaridade, né? Que a gente possa olhar a realidade a partir de várias disciplinas, porque a realidade ela é muito mais complexa do que uma disciplina só dá conta, né? E um outro parâmetro muito importante para nós, né, que eu sou da universidade, e o Kizomba sempre teve esse vínculo com a UEL, apesar de ser um coletivo autônomo, independente, ele tem parceria com a universidade, é a ideia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Né? Uhum. É um locus privilegiado de problematização, de produção de conhecimento na área de produção cultural, é um espaço em que os alunos da UEL podem aprender no sentido, né, do ensino, e é um espaço de diálogo com a comunidade externa da universidade, onde a universidade dialoga com a comunidade externa. Né? Uhum. Então, o que a gente pretende ainda fazer é trabalhar esses 3 parâmetros conceituais na prática, no território, formando gente da comunidade para que eles possam se constituir enquanto agentes, né, no sentido da capacidade de agir em defesa da sua cidadania, em defesa dos seus direitos, em defesa de uma sociedade mais justa, mais igualitária e que tenha como foco o bem comum e a dignidade humana. Né? Essa é a pegada aí que a gente quer fazer durante um bom tempo ainda. Maravilha. E assim, e nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, aí pós-pandemia, estamos misturados, então estamos atravessando ela ainda, né? O Kizomba, ele é feito muito, ele é baseado, calcado totalmente no coletivo, como você disse. Como você acha que a arte e o Kizomba caminha nesse novo tempo? Bom, aí tem umas coisas assim, eu acho que o Kizomba foi o primeiro coletivo a levantar a questão da necessidade de medidas emergenciais para o campo da cultura em Londrina. Lembro que eu acho que era 20 e poucos de março de 2020, nós lançamos um manifesto do Kizomba falando que a prefeitura tinha que desenvolver mecanismos para garantir a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura na cidade, né? A partir aí de uma postagem do Célio Turino, né, que é um produtor cultural, foi diretor de diversidade cultural do Ministério da Cultura, e foi um dos grandes mentores aí dos pontos de cultura. O Célio quase que junto com a gente, um pouquinho antes, acho que uns 2 dias antes, havia manifestado a necessidade, né, de criar esses mecanismos de salvaguarda para os trabalhadores da cultura, a partir da ideia de que éramos os primeiros a parar e seríamos os últimos a voltar, né, o pessoal da cultura. E a partir daí foi que, né, a Benedita da Silva apresentou o projeto da lei de emergência cultural, que depois virou a lei Aldir Blanc, né? E em Londrina, quase que logo depois, o Conselho Municipal de Cultura, a partir da participação no movimento nacional em defesa da lei de emergência cultural, criou o grupo de trabalho de emergência cultural, né? Então o Kizomba teve à frente desde o primeiro momento nessa articulação visando criar condições para que o pessoal da cultura pudesse sobreviver, né? Além disso, teve gente do coletivo com muita necessidade, nós gastamos o fundo que a gente tinha, inclusive para ajudar o pessoal do próprio coletivo Kizomba, e não só, né, a gente, junto com o MAR, né, o Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, e o Canto do Mar, né, que é a Vila Cultural, junto com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, né, a gente usou o feirão para poder também oferecer cesta básica, né, para o pessoal da cultura. Então, o Kizomba chegou a doar cesta básica, nós doamos máscaras, né, para botar junto com a cesta PFF2, máscaras adequadas, né, cada cesta básica que era distribuída tinha um conjunto de máscaras para o pessoal poder utilizar também, né? E conseguimos também fazer com que o dinheiro que estava depositado na conta do Kizomba para fazer esse projeto que eu falei que ia ser feito lá no Cafezal, a gente falou, tem que colocar esse dinheiro para circular, tem que fazer esse dinheiro chegar na mão da galera. Como a gente já tinha feito a curadoria para o projeto, nós já tínhamos selecionado várias bandas, né, para poder participar do Kizomba. Aí nós fizemos o Kizomba Online,
né, em uma parceria com o Espaçonave, que é um outro coletivo que tem na cidade, para que a gente fizesse videoclipes, né, fizesse um trabalho de registro videográfico com qualidade, com cenário, pagamos os cenógrafos, né, iluminadores, o pessoal de estúdio do Espaçonave, o pessoal formado em música para fazer uma captação de áudio com qualidade, né? Contratamos videomakers profissionais também para poder fazer a captação da imagem, fizemos edição desse material com toda a segurança recomendada pelos órgãos aí de saúde, né? Todo mundo, o pessoal fez teste antes, todo mundo que não estava cantando de máscara, em espaço arejado, né? E conseguimos. Ninguém saiu doente, ninguém foi contaminado durante esses processos que a gente realizou, né? E conseguimos produzir um material que os grupos não tinham, um material de divulgação de primeira qualidade. Algumas atividades, por exemplo, logo no começo da pandemia, a gente fez com os DJs que já haviam sido selecionados, né? A gente fez live com mais de 500 pessoas, ao vivo, assistindo simultaneamente, né? O Kizomba Online. E conseguimos também, porque houve, lógico, uma economia de recursos aí nesse sistema digital, porque você não tinha segurança, você não tinha uma equipe que geralmente você tem na atividade ao vivo, e com esse recurso a gente fez o Prêmio Kizomba, né, o primeiro Prêmio Kizomba, para jovens artistas negros e indígenas, né, que a gente conseguiu, eram 4 prêmios, né, 2 prêmios para coletivos, né, que ganhou um coletivo que chama Yamukume, né, lá da Brataque, da favela Brataque, né? Esse coletivo foi um dos que ganhou o prêmio. O outro foi o grupo Nengá, que é os amigos donos da terra, lá da terra indígena do Picaraninha, né? A Priscila, que é uma artista afrodescendente, de rua, grafiteira, lésbica, né? Ela ganhou um dos prêmios também, e a Maria Alice, que é uma fotógrafa negra também, que trabalha com fotografia de pessoas negras e foto performance, né? E teve uma menina que ela mora em Cambé, na verdade, só que ela mora de um lado da rua é Londrina, do outro lado da rua é Cambé, né? Então, a situação que tem entre Cambé e Londrina. E ela tem um trabalho tão fantástico, ela é formada em moda, novinha, né? E ela tem um trabalho de autoestima com as crianças da favela Brataque, ou seja, o trabalho dela é em Londrina, mas por uma formalidade do Promic, ela não podia receber porque ela residia em Cambé. E aí nós juntamos o dinheiro do Kizomba também e fizemos um prêmio ao concurso para ela, fora do edital, e bancamos o prêmio para ela, porque ela fez um trabalho lindíssimo, que as crianças desenhavam personagens e com roupa, né? Crianças negras da favela, e ela transformou essas roupas dos desenhos da criança em roupas mesmo, né? Na área de moda, e ela fez um desfile na favela com as crianças vestidas com as roupas que elas desenharam, né? E depois levaram essas meninas para um estúdio profissional, fizeram um ensaio fotográfico com essas crianças. E dentro muito da ideia de design sustentável, né? E engraçado que essa menina, ela foi entrevistada na Rádio Universidade, né? E ela foi perguntada sobre a importância, se ela conhecia o Kizomba antes do prêmio. Ela falou assim: eu frequento o Kizomba desde os 11 anos. Ela tinha 21, né? Tem 21 agora. Ela falou: eu frequento o Kizomba desde os 11 anos. Quando ele acontecia, eu ia com a minha mãe, e ele acontecia lá na usina cultural. Tudo que eu sei sobre luta afro, né, dos afrodescendentes, tudo que eu sei sobre diversidade cultural, sobre cultura tradicional, eu aprendi no Kizomba. E para mim é meio como estar no céu, receber um prêmio dessas pessoas que eu admiro tanto e que fazem parte da minha formação. Isso para nós foi tão comovente, porque a gente às vezes não consegue dimensionar a importância do que a gente faz, porque a gente não consegue averiguar
perguntar um a um, né, sobre essas importâncias e tal. Agora, ter uma menina com um trabalho tão potente, né, tão fantástico, tendo a gente com o nosso trabalho como referência, para nós é muito gratificante. Bial, muito obrigado pela participação. Se quiser falar mais alguma coisa, e eu queria assim, agradecer muito mesmo, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Kizomba, porque realmente é um projeto que ele une as pessoas, ele gera oportunidade às pessoas, que é o que falta muito, gerar oportunidades, porque muitas vezes, por mais que a gente tente fazer alguma coisa, a gente vai atrás, mas a pessoa não tem como executar. E o Kizomba é um projeto que ele proporciona a execução para a pessoa, seja onde ela quiser ir. E além de agregar a sociedade, né, como você disse, junta a periferia com a classe média, todos em busca do mesmo ideal. Eu queria te agradecer muito. Se quiser falar mais alguma coisa, está aberto. Fique à vontade. Acho que eu já falei um monte, né? Então, eu só queria agradecer a oportunidade, né? E estamos ansiosos aí para superar esse período de pandemia para a gente poder abraçar, beijar na boca e falar eu te amo, né? Que é muito o que o Kizomba propõe, tá bom? Obrigado, Jair. E vamos celebrar a vida, por mais que muitos aí sonhem com a morte, né? Isso, contra essa necropolítica aí, né, que a gente tenha uma política para a vida, para o prazer, né? A comunidade indígena fala muito isso, né? O Ailton Krenak fala assim, para nós não faz sentido perguntar qual é o sentido da vida. A vida não é para ter sentido, a vida é para ser celebrada, a vida é para ser vivida intensamente, né? Então o Kizomba um pouco aponta nessa perspectiva, vamos celebrar a vida.